Ok, pessoal, vou fazer aqui mais um pequeno vídeo. Pessoal, quando eu falo mais um pequeno vídeo, é porque os meus vídeos de ensinamento tem mais de 1 hora, certo? Aqui eu estou cortando bastante pensamentos que eu tenho e que a Bíblia me dá base sobre o que eu explico, certo? Então é um pequeno ensinamento mesmo. Hoje vamos falar sobre o homossexualismo, um tema que é bem complexo não, né? Que não, para a Bíblia não existe nada complexo. É polêmico, certo? Mas complexo não. Não é difícil de se compreender o que a Bíblia nos diz, certo? Muita gente diz, Chico, o que que você acha sobre o homossexualismo? Eu, particularmente, eu acho uma fuleiragem. Eu não gosto, porque o homossexualismo le- leva as pessoas a cometerem coisas erradas. Sabe, do mesmo jeito que o roubo leva uma pessoa a roubar, do mesmo jeito que o alcoolismo leva as pessoas a errarem, eu creio que o homossexualismo conduz essas pessoas também ao erro. E muita gente pode me dizer, não, Chico, a pergunta foi errada. O que é que você acha sobre o homossexual? Ah, não, sobre o homossexual, eu digo que tem pessoas boas. Eu mesmo tenho colegas que são homossexuais, assumidos e moram junto, e são pessoas legais, pessoas comuns que não andam espalhafatosamente. Não estou dizendo isso aqui para agradar ninguém, não, porque não é esse o meu intuito dos meus vídeos, certo? O intuito dos meus vídeos é falar só a palavra de Deus. Mas do mesmo jeito que tem pessoas ruins nas igrejas, do mesmo jeito que tem pessoas ruins é, em certos tipos de locais, também tem homossexuais que são ruins e tem homossexuais que são bons, entendeu? Eu particularmente, eu não sou a favor ao homossexualismo, não sou a favor. A pessoa pode dizer, não, Chico, mas vamos fazer outra pergunta. O que é que Deus acha sobre o homossexualismo? Olha, Deus não concorda com o homossexualismo. Deus não é a favor do homossexualismo. Agora, Deus não é a favor do homossexualismo do mesmo jeito que ele não é a favor ao ladrão. Ele não é do mesmo jeito que ele não é a favor ao alcoólatra, do mesmo jeito que ele não é a favor à prostituição e do mesmo jeito que ele não é a favor à traição, ao adultério. Porque a Bíblia que me diz não matarás, também diz não se deitará homem com homem. A Bíblia que diz assim não adulterarás, ela também diz não se deite com homem como se fosse mulher, certo? A mesma Bíblia que me diz não matarás também diz não se deitará homem com homem, certo? Se você crê na Bíblia, obviamente, pessoal, que eu estou falando aqui para pessoas cristãs. Uma pessoa que não é cristã, ela não deve tentar compreender o que eu estou dizendo, porque ela não vai compreender. Ah, mas eu sou sim cristã. Eu sou cristã e moro com uma mulher. Não, você não é cristão, você é apenas uma pessoa que segue um determinado, eu não diria sistema, eu diria uma determinada modinha que apareceu por aí, sabe? Mas você não é cristão. O cristão é aquele que segue a lei de Cristo. E na lei de Cristo está escrito que não deve se deitar homem com homem e nem mulher com mulher, certo? Deus condena o homossexualismo do mesmo jeito que condena uma pessoa matar outra, do mesmo jeito que ele condena a prostituição e do mesmo jeito que ele condena o adultério, certo? Porém, se o ladrão se arrepender, Deus é longânimo para perdoar ele. E assim acontece. Se você se arrepender dos seus pecados, Deus pode e vai te perdoar. Se o alcoólatra se arrepender dos seus maus caminhos, Deus pode e vai perdoar ele. Da mesma forma que o homossexual, se ele se arrepender dos seus maus caminhos, Deus pode e vai perdoar ele. Gente, para não ficar só nas minhas palavras, eu vou ler alguns versículos que aqui está escrito na nossa Bíblia, sabe? Em Levíticos
em Levíticos 18, 22, a Bíblia diz assim, olha, para não ficar só nas minhas palavras, certo? Porém, eu já citei versículos aqui para vocês. Em Levíticos 18, 22, a Bíblia ela é clara quando ela diz assim, olha, 18, 22, a Bíblia é clara quando ela diz assim, ó, com varão não te deitarás, como se fosse mulher, abominação é. Gente, é abominação. Abominação é tudo aquilo que vai de contra a palavra de Deus, certo? Por que é um pecado abominável? Por que parece ser um pecado mais horrendo do que os outros? Por quê? Porque Deus fez a gente para multiplicarmos. A gente fomos feitos para gerar vidas, e essas vidas geram outras vidas. E se todo mundo, gente, eu queria que vocês parassem para pensar e parar de apoiar essas modas que tá aparecendo aí na TV, essas modinhas, sabe, esses movimento LGBT. Gente, a Bíblia também diz que quem apoia também pode ficará de fora. Eu vou ler o versículo para vocês daqui a pouco, mas a Bíblia diz que quem apoia pode e também ficará de fora, certo? Gente, então o pecado abominável aqui porque um homem com homem não pode gerar vida. Uma mulher com mulher não pode gerar vida. Ele pode colocar seio, pode colocar um órgão masculino, ele pode tirar a barba, ele pode fazer o que ele quiser. Ele não pode ter filho, porque ele ainda é homem. Ele pode ser a mulher mais bonita que for, mas ele ainda é um homem. Não importa o que as pessoas pensem. É o que a minha Bíblia me diz. Ah, mas eu sou um cristão e não acho errado. Você não é um cristão. Você não é um cristão, porque um cristão de verdade tem que seguir o que a Bíblia nos diz. O que a Bíblia diz é que é pecado. Não importa. As pessoas querem ir para a igreja com manias do mundo. Porém, eu sempre falo, ninguém pode entrar num jogo de futebol e chutar a perna de outro. Caso contrário, é expulso. Porque existem regras, existem leis. Mas todo mundo quer ir para a igreja descumprindo a lei de Cristo. Certo? Eu sempre cito esse versículo aqui. Ananias e Safira tinham um terreno. E eles venderam e prometeram a Deus no seu coração. E Pedro diz assim, olha, quando você tinha o terreno não era seu, por que você prometeu a Deus e não cumpriu? A Bíblia diz que os dois morreram ali mesmo, certo? Moral da história, gente. Quando a gente está no mundo, a gente não pode fazer o que a gente quiser, a gente não pode ser quem a gente quiser. E por que a gente inventa de ir para a igreja, seguir uma doutrina, seguir uma religião, sem querer seguir uma doutrina? Gente, não pode. Não sou eu quem digo, a Bíblia diz, certo? Eu não tô aqui para julgar as pessoas, certo? Eu estou aqui para julgar o erro que as pessoas cometem, que também cometo eu. Não os mesmos erros, mas também peco igual qualquer um. Não estou aqui dizendo que sou santo, sou tão pecador quanto qualquer um, certo? Porém, eu estou sempre me redimindo com Deus, sempre pedindo perdão a Deus, certo? Vamos ler um versículo aqui, que também aqui se encontra em Levíticos 20, no 13. E a Bíblia diz assim, olha, quando também um homem se deitar com outro homem, como com mulher, ambos fizeram abominação, certamente morrerão, o seu sangue é sobre ele. Ou seja, quando a Bíblia usa esse termo, gente, o seu sangue é sobre ele, ou seja, quer dizer que ele é culpado da própria morte. Isso é o que esse termo quer dizer, certo? Então é uma abominação, gente. É uma abominação. Não importa o que as pessoas digam. Não, porque eu mesmo, não tenho nada a ver contra o homossexual. O meu problema é com o homossexualismo, que conduz as pessoas ao erro. Igual eu falei, eu tenho colegas que são homossexuais.
e são super legais comigo. Eu não falo nada com elas, elas não falam nada comigo e estamos tudo certo. Porém, na primeira chance que eu tiver, que uma delas puxar assunto, eu posso e tenho que explicar para elas que isso é errado, certo? Tem um versículo que a Bíblia diz assim, olha, se Deus mandar você falar algo para o seu irmão e você ocultar, o sangue dele, quando ele morrer, pode recair sobre suas mãos. Então a gente, que somos pregadores, temos que ter convicção do que está dizendo. Sem essa de ninini, não porque a gente não pode machucar a gente. As pessoas esquecem de ler a Bíblia. A Bíblia diz assim, olha, é que Cristo fez um chicote para expulsar os cambistas do templo. Para que se faz um chicote? É para bater, certo? É para chicotear. A Bíblia diz que Cristo um dia olhou para Pedro e disse assim, para trás de mim, Satanás. Ele não falou calminho, ele falou bravo, certo? Um dia Cristo, em João 6, 60, João 6, 60, a partir de 60, alguém olha para Cristo e diz, olha, duro é o teu discurso. E a Bíblia diz que muitos se dispersavam e iam embora. E Jesus, olhando para os 12, diz assim, vocês querem ir com ele? E Pedro, tomando a palavra, diz, Senhor, para onde iremos, se só tu tens a palavra? O que é que eu quero dizer? Eu quero, e a Bíblia diz, que nem sempre Cristo pregou feito um coitadinho. Cristo, às vezes, se irou, se exaltou, certo? Para que as pessoas ouvissem ele de verdade, sem ninini. Porque a pessoa que diz assim, ah, é meu irmão, igual eu vejo um irmão aqui que prega, no pai que prega muito bem, certo? Mas ele olha para uma pessoa que está com piercing aqui, que está com o olho roxo, que está com aquele batom preto, e ele diz assim, meu irmão. Não, essas pessoas não são meu irmão. Não segue a lei de Cristo, não é meu irmão. Eu sou um cristão, eu não sou evangélico, eu não sou pentecostal, eu não sou adventista, eu não sou nada, eu sou cristão. Eu sigo a lei de Cristo, certo? E na lei de Cristo diz que essas coisas não pode, não pode. E ele diz meus irmãos, e às vezes eu coloco no comentário, mas ele não responde. A gente tem que descer do muro, gente. Ou a gente é do mundo ou é de Deus. É, Tiago um dia disse assim, ó, aquele que quer agradar o mundo, ele desagrada a Deus. A Bíblia diz que em Apocalipse, não me falha a memória, diz assim, olha, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca, porque tu nem és frio nem és quente, tu és morno. Sabe, uma pessoa que nem é do mundo e nem é de Deus. Ele fica ali no meio termo, para não perder os seguidores, os fiéis ali, que eu não entendo, essas pessoas, elas podem até estar pregando, mas Deus pode não estar aceitando a pregação delas, sabe por quê? Porque ela está sendo conivente com certas coisas. Certo, gente? Então vamos para mais um versículo aqui para a gente encerrar, porque senão não tem que botar de duas vezes, tá? E o versículo está aqui em Romanos, do 1, o 26 ao 32, que diz assim, olha, pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres, mudando o uso natural, no contrário, à natureza, e semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em suas sensualidade uns para com os outros. Os varões, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao erro. E como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convém, estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contendas, engano, malignidade, sendo murmuradores,
murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nércios, infiéis, nos contatos sem aflições, natural. Bem, até aqui, gente. Deus entregou essas pessoas às suas próprias, aos seus próprios entendimentos, certo? Porque a Bíblia explica sobre certos assuntos. As pessoas elas fingem que não vê, mas no íntimo, a Bíblia diz que Deus conhece sim os nossos corações. E Ele não vai deixar passar. A Bíblia diz assim, olha. É o qual agora? Vamos ler o último versículo aqui, que está em 1 Coríntios 6, o 9, o 10 e o 11. Que diz assim, olha. O 9, o 10 e o 11. Mas vós mesmos fazeis a injustiça. É esse? 6, 9 ou 11. É o 9. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavado, mas haveis sido santificado, mas haveis sido justificado, em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito Santo do nosso Deus. Gente, aqui fica claro que do mesmo jeito que um bêbado pode não herdar o reino do céu se não se arrepender a tempo, os homossexuais também não herdarão se não se arrepender a tempo. Do mesmo jeito que os roubadores não herdarão o reino dos céus se não se arrepender a tempo, da mesma forma são os homossexuais se não se arrepender a tempo. Gente, não são palavras minhas. Está aqui escrito. As pessoas elas não querem nem saber. Elas querem ir para a igreja, elas querem seguir uma religião sem cumprir a doutrina daquela igreja. E os pastores levianos desse tempo são cães gulosos que não se pode fartar. E para eles só interessa o seu dinheiro. Eles não lhe explicam. Para eles não podem julgar ninguém. Ou seja, se eles acham isso, realmente eles não podem julgar, porque não tem sabedoria bíblica, certo? Porque se você conhece alguém que está na igreja roubando, você pode e deve chegar a ele e dizer assim, olha, isso é proibido pela Bíblia, Deus não permite isso, irmão, vamos se converter, Você está julgando aquele caso, certo? Para quem diz que nós não devemos e não podemos julgar, é porque não tem entendimento nenhum sobre a Bíblia. Em João, a Bíblia diz assim, olha, não faça julgamento hipócrita, mas julgue segundo a reta justiça. É o que João diz. Não julgue com hipocrisia, julgue com justiça. Isso é um mando. Isso é um mando. Deus, Cristo está mandando que a gente julgue com justiça. Tem um versículo que, se não me falha a memória, está aí em Coríntios, que diz assim, olha, nós vamos julgar os homens e os anjos, que dirá as coisas pertencentes a essa terra. Olha, não tendes ninguém sábio para que ponha na cadeira para que julgue, e colocar um tolo na cadeira para julgar? Gente, isso também é um mando. Está mandando nós julgarmos sobre um determinado assunto. O que eu estou julgando aqui hoje é o que a Bíblia me fala sobre o homossexualismo. Gente, sobre o homossexualismo, não sobre o homossexual. O homossexual tem muitas pessoas boas. E não estou dizendo isso aqui para agradar ninguém não, porque não careço
Eu não ganho nada com isso. Ganho apenas alma se eu conseguir chegar ao seu íntimo, certo? Mas não estou ganhando dinheiro nem nada com isso. Espero que você compreenda. Não estou julgando aqui o homossexual, mas sim o homossexualismo. Do mesmo jeito que Deus me manda julgar o ladrão, o roubo, e não o ladrão. Deus, ele é longânimo e muito sábio para nos ensinar as coisas. A Bíblia diz assim, olha, se você tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá deliberadamente, e não faz pouco caso. Mas tem um versículo que, se não me falha a memória, está em Naum 1:3, que a Bíblia diz, olha, Deus não terá o culpado por inocente. O culpado para Deus é culpado. A partir do momento que você conhece o seu erro e continua praticando, aí o seu pecado vai ser muito pior. Não sou eu quem digo, a Bíblia diz. Gente, obrigado, que Deus abençoe vocês.